tem o primeiro caso de coronavírus confirmado. É um homem de 61 anos que mora em São Paulo e viajou para a Itália. Isso, quando ele confirma positivo, ali daquele momento a gente faz a contraprova por segurança e controle. Mas dali daquele momento nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso, na prática, de atenção à saúde, já como uma prática de cuidado intensivo dele e dos seus contactantes. Minas tem 122 casos suspeitos de coronavírus. E a primeira confirmação da Covid-19 no estado é de uma mulher da cidade de Divinópolis, no centro-oeste mineiro. Nos últimos dias, a cidade, que fica a 121 quilômetros da capital, registrou 5 casos sob investigação. Oi, Barão, boa tarde. Nós acompanhamos agora imagens ao vivo de uma coletiva de imprensa da Organização Mundial da Saúde. A OMS, portanto, acaba de declarar a situação do coronavírus como uma pandemia. Hoje, a Secretaria da Saúde de Minas Gerais confirmou o primeiro caso do novo coronavírus aqui em Belo Horizonte. É uma mulher de 34 anos. Em todo o estado, o número de casos confirmados subiu para 6 e o de investigados para 420. Agora vamos conversar a partir de hoje já com as nossas comunidades. Terei uma reunião com os diretores a seguir daqui a pouco. Depois conversarei também com os segmentos, com os 3 segmentos. E a nossa ideia é já nos prepararmos para não termos mais as aulas presenciais a partir de quarta-feira e trabalharmos também para aos poucos, para não causar tumulto. O mundo parou, a quietude tomou conta, as ruas estiveram vazias. O que deveria ser feito? Os pesquisadores continuaram, alguém tinha que continuar. Eles estavam ali, era preciso, pois o conhecimento permanecia naquele lugar. Giliane de Souza Trindade, eu sou professora associada nível 2 aqui do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas e sou pesquisadora, então sou orientadora, da pós-graduação e eu tenho 48 anos. Meu nome é Daniel Ferreira Lai, sou graduado em Biologia, sou aluno de mestrado no programa de Biologia Celular, no ICB da UFMG. E a partir daí passa para a seleção anterior a essa que nós acabamos de homologar. E da seleção anterior a essa, nós temos, acho que 3... Meu nome é Rodolfo Cordeiro Junquete, tenho 43 anos, sou professor do Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Meu nome é Santuza Teixeira, sou professora do Departamento de Bioquímica e Imunologia, que fica no ICB. Eu tenho 63 anos e tenho exatamente, vamos dizer, 30 anos que eu trabalho aqui na universidade. De início, a gente não sabia, né, gente, quanto tempo a gente iria ficar com esse laboratório fechado. O laboratório, então, ele passou a atender a demanda do diagnóstico da Covid no estado, então ele passou a ser um laboratório da rede UFMG, né, que foi parceira do estado no diagnóstico. Os alunos, eles passaram a atuar nesse diagnóstico e as pesquisas foram paralisadas. Então, isso tudo trouxe muita angústia. Eu tinha muito medo de ser infectada, né? Não sabia se eu ia ser uma loteria ou não, se o meu marido iria ser uma loteria ou não, se as minhas filhas iriam ser uma loteria ou não, né? Quando teve o surto da pandemia, aqui no Brasil, quando chegou por volta de março, os testes diagnósticos eles estavam com um valor muito alto para atender a população. Então, o professor Rodolfo ele teve a ideia de desenvolver um teste que pudesse atender a população e tivesse um baixo custo. Então, nós começamos a fazer os nossos experimentos ali por volta de março, com vários insumos diferentes, com o intuito de abaixar esse valor do teste, para que pudesse chegar para a população com um preço acessível. Eu acho que o desafio foi por ser uma doença nova, as formas de contágio, a exposição ao vírus no ambiente, então eu acho que foi a forma assim, de continuar trabalhando de uma forma segura. Então, ter que vir trabalhar no UFMG, ter que entrar em contato com a população na rua, e mesmo assim mantendo o distanciamento, mantendo segurança. Então, acho que esse é o maior desafio para continuar ter uma continuidade dentro da pesquisa e desenvolver o teste e outros projetos aqui no UFMG também. A questão de você se manter seguro e manter quem está seguro, as outras pessoas que têm contato com você, em segurança também. Vai ser correria esse próximo semestre com esses preparativos, então acho que assumir essa responsabilidade agora. Não é fácil, não. Ei, Rodolfo, bom dia. Gente, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu acho que a pandemia no início, principalmente no início, né, ela restringiu muito o nosso acesso, né, a nossa rotina. Nós fomos obrigados a mudar a nossa rotina. E logo que nós começamos o projeto, na verdade, eu e minha equipe, quem estava mais próximo do desenvolvendo esse projeto, nós não paramos, né? Então, a rotina de trabalho aqui no laboratório era assim, jornadas de pelo menos 12 horas e trabalhando de segunda a segunda. Isso se deu pelo menos durante um ano, sem interrupção. E é claro que isso gera um estresse emocional e físico muito grande. Emocional porque no início, claro, ninguém estava vacinado, mesmo assim, toda a equipe vinha, se expunha ao risco de se infectar ao sair da sua casa. Né? Então, eu acho que isso é algo importante. E esse estresse emocional, de certo modo, ele foi agravado pela intensidade do trabalho, que foi necessário para a gente começar a ganhar velocidade no desenvolvimento. Nunca tinha estudado doenças causadas por vírus, né? Todo o meu treinamento foi voltado para estudo de doenças parasitárias
E eu tenho uma formação muito voltada para a área de genômica, né, e biologia molecular. Quando começou a Covid, a gente saiu procurando quem são as pessoas que têm um conhecimento, né, em várias metodologias que poderiam ser úteis no combate à Covid. Então, não interessa se o patógeno é um vírus, é um protozoário, o que interessa são as metodologias que a gente poderia utilizar para desenvolver uma série de ações. E quando a gente começou a trabalhar com Covid, tudo tinha que ser para daqui a 2 semanas, tudo tinha que acontecer daqui a 2 meses. Então, a gente começou a trabalhar num ritmo realmente muito mais intenso. Você vai ver agora, de forma muito clara, por que autoridades de saúde do mundo todo recomendam o isolamento social e o uso da máscara para barrar a contaminação. O uso de máscara, a distância de segurança, são os recursos, junto com a lavagem das mãos e o uso de antissépticos como o álcool em gel, são recursos que nós temos para diminuir o risco de infecção. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Pessoas que ignoram o avanço da pandemia, as medidas de distanciamento e desprezam evidências médicas e pesquisas científicas sobre o vírus. Reproduzem opiniões de autoridades, como as do presidente Jair Bolsonaro, que desafiam diretrizes da Organização Mundial da Saúde. O cientista se viu obrigado a sair do laboratório, ir para a televisão, ir para o jornal, dar entrevista. Eu não dava entrevista uma vez por mês de jeito nenhum, né? Por causa dos negacionistas. Porque se todo mundo no Brasil tivesse achando, gente, vacina é ótimo, os cientistas estão fazendo tudo direitinho, a gente estava aqui quietinho trabalhando e talvez a ciência não tivesse sido exposta da maneira como ela foi. É claro que eu não vou elogiar os negacionistas, mas eu vou agradecer a eles de uma certa forma, porque eles obrigaram o cientista a sair do laboratório, ir para a televisão e falar, olha aqui, gente, a vacina funciona assim, o método é esse, o protocolo certo para evitar passar vírus de um para o outro. Então, assim, esse negacionismo, por um lado, trouxe como consequência, eu acho que uma presença da ciência no dia a dia das pessoas. Parte da sociedade, talvez, quem tenha menos conhecimento e bom senso, né, teve uma hipótese de que a ciência não resolve, né, e na verdade é justamente o contrário. Então, realmente em parte teve essa pressão também, né, de parte da sociedade talvez não entender a importância. O distanciamento social tem sido um desafio para muita gente. E para você? Ficar longe das pessoas queridas, afinal de contas, não é nada fácil. Quando essas pessoas são os nossos filhos, isso pode ser ainda mais desafiador. Além da pandemia do coronavírus, existe uma epidemia mental. É o que aponta o estudo feito por uma empresa de inteligência de dados. Foram muitas demandas e demandas não dissociadas do restante da vida que corria. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhas pequenas. Eu passei a ser também professora primária, porque elas ficaram em casa, então as escolas fecharam e a gente teve que atender toda aquela demanda das crianças, tanto a demanda pela rotina escolar, quanto a demanda emocional, a demanda física. A Sofia, a minha filha que tem 9 anos, o Sávio, meu esposo, e a Beatriz, que é a minha filha de 8 anos. Isso é uma aula, né? É uma aula, inclusive, da ecologia de viroses emergentes. Eu vou falar sobre a dinâmica das infecções virais. Isso é uma aula para o ensino remoto emergencial, que a gente teve que adequar. E eu gosto sempre de
de começar uma aula trazendo alguma coisa humana, né? Trazendo um lado nosso que os alunos talvez não conheçam, mas que nos aproxima, né? Então, para essa aula eu escolhi essa foto que eu adoro, que eu acho que tem uma luz linda, e de um dia que a gente estava muito feliz seguindo a nossa vida normal, né, sem imaginar que isso tudo poderia acontecer. E trazer esse aspecto, né, também que por trás de uma cientista e de uma professora tem uma mulher, né, uma mãe, uma gestora doméstica que foi aí impactada por essa pandemia, né? O dia ele tem 24 horas para todo mundo, né? Então, o que você faz com essas 24 horas vai impactar a sua vida ali, profissional, pessoal. E esse primeiro ano e meio, eu fiz questão de estar aqui, apesar de eu não estar manipulando diretamente as amostras, mas a equipe toda estava aqui. Então, eu achei muito importante estar aqui com eles, né? Não só para ajudar no desenvolvimento do teste, tirar dúvidas que surgiram no decorrer. No início da pandemia, para vocês terem uma ideia, eu ia aos hospitais pegar as amostras de pacientes que estavam com Covid. Então, claro que eu me expus a um risco também. E esse período de tempo, né, de dedicação, você pensa bem, né, de 12 horas pelo menos aqui no laboratório, isso me tirou, claro, a atenção, o meu cuidado com a minha família, não tenha dúvida, né? E isso te cobra um preço. Sem dúvida nenhuma, quer dizer, a falta de atenção, eu tenho 2 filhos pequenos, né? Então isso sobrecarregou muito a minha esposa e claro que isso vem acompanhado de conflitos, né? Mas eu sempre coloquei o objetivo que nós estávamos procurando, né, como um objetivo muito nobre. Então eu imaginava que ia ter em algum momento esse desequilíbrio, mas eu estava disposto a comprar essa briga, a lidar com esse tipo de problema, porque a minha expectativa é que alguém precisava fazer isso, né? Bom, ele é um vírus de autotransmissão, então acaba que todo mundo conhece alguém que acabou sendo contaminado, e você acaba conhecendo pessoas também que vieram a óbito, então o senso de responsabilidade aumenta, e ao mesmo tempo você se sente grato por estar podendo contribuir de alguma forma num momento tão delicado assim. Então, mesmo você vendo pessoas se contaminando, pessoas vindo a óbito ali, pessoas próximas, que todo mundo tem, você acaba ficando com aquele sentimento assim, não, tem que continuar trabalhando, tem que continuar desenvolvendo, tem que continuar ajudando. Então, acaba estimulando de uma forma que você tira de uma forma negativa, mas para você continuar estimulando ali e vai trabalhando de uma forma mais positiva.